a gente viu que a economia de combustível foi muito maior. As montadoras elas vão acabar atirando para todo lado. O etanol é a via. Não é interessante etanol. O carro elétrico não polui. Para. Fala pessoal, sou o Rafa do Padoca, estão aqui junto com Luciano, Edu, Serginho e Maurinho, e a gente vai debater um pouco aqui sobre um tema que está em alta hoje, já não é novidade, mas né, acho que está em muita evidência por conta da eletrificação dos carros e tudo mais, que é a redução de CO2, né? A ideia de eletrificação, de tornar os veículos com alguma parte de powertrain híbrido, ela está totalmente ligada a isso, a redução de emissão de CO2 e, em específico, local, que é onde os veículos elétricos têm a sua grande contribuição. Então, a gente tem uma tabela aqui com alguns pontos aí, e que dão uma porcentagem de redução de emissão de CO2. É uma tabela que foi fornecida pelo ICCT, National Academy of Science, em 2015, ou seja, não é coisa nova, né? A coisa quando esse assunto começou a tomar forma. E hoje a gente pode debater um pouquinho aí. Queria ouvir dos meus amigos aí o que vocês têm a dizer, o que vocês pensam a respeito disso aí. Quem gostaria de começar? Fala aí, Rafa. Cara, eu acho que esse assunto é muito evidente na indústria automotiva hoje, né? Acho que todo mundo está procurando essa redução. Existem legislações específicas para isso hoje, que estão forçando as indústrias a procurar essa redução de CO2. Só que a gente tem que pensar um pouco mais amplo, né, cara? Quando a gente fala de powertrain, a gente fala assim, motor que gasta combustível, então a gente tem que se concentrar ali. Na verdade, o carro está gastando uma energia para se locomover, né? A gente tem que pensar qual é a melhor forma de usar essa energia para levar a pessoa do ponto A ao ponto B. Para isso que serve o meio de transporte, o carro que a gente está falando. E um segundo tópico que a gente tem que pensar sempre, cara, é redução de CO2 aonde? No uso do carro, saindo pelo escapamento, ou considerando todo o ciclo de vida do carro, produção até a finalização do produto, né? Então, essa tabela ela é bem pertinente, eu dei uma olhada nela, assim, ela realmente tem valores bastante interessantes e batem com o que a gente vê na indústria, não é um valor absurdo. Tem muitas tecnologias que são aplicáveis ao Brasil e algumas não, por custo ou por conta de etanol, realmente, que nem tem alguns problemas com o EGR ali, que mostra um potencial grande, mas com etanol ele tem algumas ressalvas que a gente tem que tomar cuidado. E tem o custo do produto, né? Tudo que você coloca lá, o mercado brasileiro é um mercado sensível ao custo. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de falar de CO2, que tem muita coisa envolvida. Não é só o powertrain do carro e não é simplesmente ter a tecnologia. Ela tem que ser viável e tem que ser prática, né? Para a indústria automotiva brasileira, principalmente. Tem toda a cadeia, né, Edu? Aquilo que você mencionou, não é só o fato da emissão local, que é onde é o grande pulo aí dos veículos elétricos, né? Mas a emissão geral, desde a produção... até a roda, Rafa. Carro, exato. Berço, né, como é que chama? Do berço até... Do berço à roda, né? E depois da roda até a cova. Vamos dizer assim, que é o descarte do carro, né? Exatamente. Ciclo completo. Esse tipo de coisa tem sido discutido no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. O método de analisar se um carro elétrico é mais eficiente do que um gasolina, do que qualquer outro tipo de conceito, tem sido analisado no mundo inteiro qual é a forma correta de fazer esse balanço, né? Sempre vai ter a discussão, mas produzir o motor a combustão também gera, você precisa de energia, né, para fazer uma fundição de um bloco de motor, de não sei o quê, só que para fazer um motor elétrico e fazer bateria, você também precisa de componentes que são raríssimos na Terra, né? E que são finitos também, né? E para tirar esses componentes da Terra, você gasta muita energia e se produz muito CO de outras máquinas e outras coisas para conseguir tirar o tanto de
de material para fazer esse tipo de... para fazer a bateria como um todo? Bem, Serginho do Padoca, bem, com relação ao veículo elétrico, só para você extrair os metais nobres das terras raras, é uma quantidade enorme. Então você está mexendo no meio ambiente. Sim. E outra, aí para gerar energia elétrica, né? A gente sabe que na Europa queima de carvão está sendo agora, né? Exatamente. Tem uma redução do fornecimento de gás para eles, então eles estão queimando muito carvão. Então, o carro não polui como? Não polui ali, né? Não tem escapamento, mas e o processo como um todo? Exatamente. E assim, eu vou tocar numa ferida, num ponto bem contundente, né? Que assim, todo mundo foca, não sei, powertrain, nós temos que melhorar a eficiência do powertrain, é isso e aquilo. Mas no meu entender, a gente está andando numa contramão quase que beira o absurdo, porque nós, como engenheiros, a vida inteira, a gente trabalhou para eliminar peso do carro, para fazer carros mais aerodinâmicos, para fazer carros mais eficientes, e de repente aparece o SUV, cara. O SUV vem de contra tudo que a gente defende anos e anos, entendeu? É um carro que é pesado, é um carro que consome mais combustível, é um carro que ele tem uma aerodinâmica muito pior. Então, e as forças resistivas também, né? Exato, pneu maior. Tem um pneu que vai gastar energia, né? Uma área de atrito muito maior, e aí? Para conseguir mexer tudo isso daí, você precisa despender uma energia que não seria necessária. É justamente isso, né, cara? Você tá arrastando uma casa para poder movimentar, para você se locomover, geralmente sozinho. Tudo bem, a gente sabe, tem as necessidades, né? Cada um de nós tem as suas. Aí, pessoal que tem família grande, tem filho, a gente precisa de espaço, né? Enfim, mas, cara, a gente pensa que todo mundo se acomodava num meio de transporte, num veículo que era muito menor, muito mais leve, e aí, de repente, a gente começou a crescer o carro, crescer. Voltou, se a gente olhar para os volumes dos carros hoje, que estão em grande parte aí no mercado, a gente está olhando para aqueles carros antigos, né, engraçado, lá da década de, sei lá, 40, 50, que eram carros volumosos, né, a gente olha para aqueles carros grandes, cara, eles eram altos, pneus grandes, a gente está retrocedendo, né, cara, é muito engraçado. E não vamos nem falar do ponto de vista de segurança, porque um carro desse atropela um pedestre, um carro desse é mais instável, precisa de mais amarras eletrônicas para ser relativamente estável, e é mais caro, a produção dele também é mais cara, as fábricas ganham mais com eles também. Assim, eu não sou contra o SUV, eu sou contra o mercado ter só SUV, é o que a gente está vendo. Sim. E você quer saber, a gente consegue fazer uma comparação muito fiel quando você tem um veículo hatch, que ele tem o mesmo motor que um SUV. A gente vê isso aí nas linhas, né, de veículos. Pô, você tem um consumo, dá para comparar consumo a consumo. Consumo do hatch com consumo do SUV, que usam o mesmo motor. A diferença é grande, né? E a gente chega num ponto que aí começa as montadoras trabalham muito hoje, a gente sabe por conta dessa redução de CO, um dos pontos principais aí, talvez não vou falar mais fácil, mas que custa menos do ponto de vista de material, que é trabalhar em cima de aerodinâmica, né? Gasta-se muito tempo e dinheiro em túnel de vento, é extremamente caro, mas uma vez feita a forma, vamos dizer, alguns apêndices, ele não é tão custoso do ponto de vista de implementação, vamos dizer assim, por peças, vamos dizer assim, por unidade, né? Mas uma coisa que é interessante que, mesmo a gente ganhando em CW, CX, enfim, cada um chama como quiser, e o coeficiente aerodinâmico melhorando, vale lembrar que a gente não pode olhar só para esse valor, a gente tem que olhar sempre para a área do veículo. E aí, cai de novo nesse outro ponto, né? Talvez não está claro para todo mundo, mas o que é válido é a multiplicação da área vezes o CW, o CX do carro, o coeficiente aerodinâmico. Ou seja, você pode ter um carro com um coeficiente aerodinâmico excelente, vamos falar aí de 0,20 alguma coisa, que hoje no mercado já é muito difícil de encontrar, a grande maioria aí está para cima de 0,32, 0,33,
e você pega ali com uma área frontal gigante de um carro grande. Então, cara, você ferrou tudo. Quer dizer, aquele teu trabalho de engenharia de desenvolvimento aerodinâmico, se você tivesse com aquilo num carro pequeno, seria legal, um carro leve e tudo certo, né? Então, acho que esse é um bom caminho, tocou num ponto bem bacana, Lu. O Edu queria falar alguma coisa aí, Edu? Desculpa. Na verdade, eu queria falar duas coisas, né? Uma, a gente devia ter falado até no princípio, né, cara? A história do CO2, né? Quando a gente fala de CO2, a gente está falando de emissão dos gases que saem de combustão, né? Quando a gente liga oxigênio com algum combustível, a gente tem CO2 e água lá a princípio, mais um monte de outras coisas que são poluentes também. Mas a gente não está falando de poluentes, a gente está falando de CO2. E por que ele é o vilão? Porque ele é o principal gás de efeito de aquecimento global, né? Então, quando o mundo inteiro está falando de aquecimento global, a gente está falando de diminuição de queima de combustíveis fósseis, né? Ou não, álcool também produz CO2, qualquer combustível. Sim. E, então, quando a gente sempre fala de redução de CO2, a gente está falando de redução de consumo mesmo, quilômetros por litro a mais, a gente quer no carro, né? E o governo, ele propôs uma metodologia de medição de eficiência energética dos carros baseado numa etiquetagem, que é parecida com aquela que a gente vê nos eletrodomésticos, né? E é o embrião disso tudo. Quando a gente está falando agora de redução de CO2, a gente vai ver lá que nos carros novos tem aquela configuração, uma etiqueta lá falando se o carro é A, B ou C na categoria, né? Se o carro é melhor ou pior do que o outro em consumo. E ele leva em conta isso que a gente estava falando do qual é a aplicação do motor no carro. Então, se é um carro pesado, é óbvio que pode ser que o carro, sei lá, um motor 1.0 turbo seja aplicado num SUV, na montadora, e num carro pequenininho de entrada. Pode ser que o carro pequenininho dele não seja A na categoria, porque tem outros melhores, e o carro pesadão seja A, porque naquela categoria o cara aplicou o motor downsized e ele ficou o melhor da categoria naquela condição. Uma classe de inércia, né, que o carro se encaixa, por conta do peso dele. Exatamente, né? Então, aí foi o que o Serginho falou, a aplicação do mesmo motor num carro diferente vai trazer performance e consumo diferente. Sim, e o motor pode ser super eficiente do ponto de vista de engenharia, o motor estado da arte. Se ele for colocado no carro errado, ele vai ter um consumo terrível, porque o carro tem que andar de pé no fundo o tempo inteiro, ou coisa do tipo. Isso é tão curioso isso que você está comentando, porque às vezes justifica, às vezes, com certeza, os clientes finais, quem não está ali no dia a dia da empresa, da indústria, às vezes até estranha, né? Fala, cara, por que esse carro aqui tem o carro com a versão A, a versão B? Os dois têm o mesmo motor, mesmo powertrain, tudo igual. Aí você olha para o carro A, que é uma versão mais simples, mas de repente ele não tem ofertado o teto solar. E na versão B tem o teto solar. Aí você fala, cara, por que eles não ofertaram nessa outra versão? E aí quando você vai ver, é simplesmente porque se dentro daquela configuração tivesse o teto solar, ia acrescentar X quilos no carro e o carro ia mudar de classe. Então, ele tem que sair de uma para outra, para, de repente, a estratégia da empresa foi, olha, eu quero apresentar um carro com uma etiqueta de consumo que seja A. E ali, de repente, com aquele teto solar, ele ia passar a ser um carro da B. Né? Então, é interessante esse tipo de escolha que a montadora faz de posicionamento dos carros e que impacta nessa parte de pacote de acessórios também, né? Então, e às vezes no mesmo carro, né, você faz uma homologação do carro, que tem vários tipos de pneus, por exemplo, ou vários tipos de acessórios, e o carro está dentro de uma faixa de peso que é o mesmo para homologação, mas ele tem vários tipos de pneus. Você pode homologar o pior caso, falar que aquele lá é o pai de família e todos os outros vão na linha dele, é a mesma homologação. E às vezes a montadora ela usa um artifício que é pegar um carro lá, o mais leve de todos, com o pneuzinho com menor resistência a rolamento. Com pneu canela, que tem zero de e homologa aquele como carro de entrada, só aquele. Por exemplo, o cara pega um carro lá, um carro X, ele tem pneu 13, 14 e 15, por exemplo. E vamos supor, que não é sempre que isso é verdade, mas vamos supor que o 13 é o melhor pneu que ele tem de resistência a rolamento, e o cara vai lá, homologa o carro 2 portas, com aro 13, o mais leve de todos, e fala assim, esse aqui é o carro mais econômico do Brasil. E a outra montadora tinha um carro que tinha também isso daí, só que ela não quis homologar o aro 13 dela especificamente, ela quis agrupar o 13, 14 e 15 tudo junto no balaio lá, e aí ela não teve o melhor carro do Brasil como consumo, apesar de que ela tinha. Né? Então a estratégia das montadoras também pode influenciar nessa etiquetagem aí, cara.
e algumas podem ter algum artifício que beneficia de alguma forma, né? Escrever lá que você tem o carro mais econômico do Brasil é interessante, mas você E o pode ter o próprio carro ciclo, né? mais econômico da categoria, né? O próprio ciclo de medição, quer dizer, ele pode chegar naquele resultado do ciclo que está sendo colocado ali, apresentado, né? Que é o ciclo padrão. Tem sempre também um motorista padrão lá, hábil a realizar aquele Isso aí ciclo, conta muito, né? né? Aqueles valores, para quem não conhece, ele tem um ciclo padrão, que o carro está em cima de um rolo, com aquelas medições FTP75, de só para rolos. NBR lá, é FTP75. 6601, né? No Brasil, ele é baseado no FTP americano mesmo, FTP 35. Eu me lembrava o número da NBR 661, né? 6601. 6601, tá? Que é FTP 75 e tem a de highway, que é de rodovia, né? São as duas. NBR 7024. Exato. Boa. Explica aí para eles. Vocês que são calibradores, cara, vocês estão muito mais com o dom aí da palavra para falar sobre como é que é realizado o teste aí em si, né? Mas assim, basicamente o carro ele é feito um teste de close down, né? Que é para medição da resistência de rolagem do carro, de todo o carro, parte aerodinâmica e das partes de resistência à rolagem, parte resistiva ali de roda, pneu, enfim, conjunto de rolamentos, todo o powertrain, enfim, tudo isso. Que joga contra o movimento, né? Tudo que é contra o movimento. Forças resistivas, né? E aí, com esses valores eles são aplicados para calibração do dinamômetro, e esse dinamômetro, o carro vai estar em cima do rolo ali, e ele vai gerar essa força resistiva como se o carro estivesse andando numa via. E aí que é parecido com aquele dinamômetro que a gente vê em medição de performance, né? É parecido com aquilo. Sim. O rolo mesmo, né? Visualmente é aquilo, né? Visualmente é aquilo. E aí o carro tem um ciclo padrão a seguir, que simula algumas condições de via, de subida, aceleração, então tem alguns pontos, e aí sim tem que ter um motorista, né, hábil a realizar aquele teste, seguindo esses protocolos. E aí ele tem uma TV lá como se fossem os limites e um ponto que fica ali central, e ele tem que manter o carro dentro desses limites de tolerância do teste. Sempre pede uma velocidade para ele, né? Ele atingir uma velocidade. Ele tem que se virar no acelerador para manter a velocidade daquele traço que está na tela para ele. Tudo isso é problema dele, certo? É a montadora que escolhe, né? E você tem, mesmo que você já pode me corrigir, mesmo que você ultrapasse esses limites, você tem um tempo que você pode ultrapassar. Você tem uma porcentagem de vamos falar de erro, vai. Tanto na hora de subida, de rampa, porque às vezes você tem 1.0 que na hora que você dá pedal de acelerador, ele demora, ele não consegue acompanhar a rampa, ele sai um pouquinho, mas ele volta. Tanto que às vezes você acelera demais, ele passa um pouquinho e volta. Isso aí você tem uma porcentagem que você pode descartar ou tolerar, né? Vamos falar assim. Existe o ponto central, né, que você tem que seguir, vamos imaginar que tem uma linha central lá que o cara tem que seguir de velocidade, né, e tem as tolerâncias mais e menos alguns quilômetros por hora que tá nessa norma que eu falei. E o cara, quando vai fazer a homologação, tem um teste testemunhado, né? Vai alguém lá da CETESB para olhar se o cara está fazendo certo o traço, para que ele siga realmente a linha média ali, né? A linha central. E as violações, elas são permitidas em casos muito específicos, mas numa homologação você não deve fazer nenhuma violação. Sim. E você nunca deve usar as tolerâncias a seu favor, né? Então, se você tem uma linha média ali, você pode passar para cá ou para cá, o cara pode cruzar reto onde você tinha que fazer uma aceleração e uma desaceleração. Então, para que isso não aconteça, existe um teste testemunhado por um agente da CETESB que vai lá na montadora olhar para ver se o cara não está fazendo nenhuma sacanagem e depois reúne todos os materiais de homologação e é submetido para o governo. Se dentre das montadoras lá também surgir alguma dúvida, pode ser questionado isso e você pode ser obrigado a refazer algum teste, né? Vamos supor que todas as montadoras estão homologando um carro 1.0. Todo mundo tem lá 10 km por litro, de repente aparece um cara falando que o dele dá 12. Pô, por que só o seu dá 12, né? Então pode ter questionamento quando alguma coisa sai meio que do padrão também. Uhum. As montadoras fazem de novo, levam o cara de novo lá, isso é sempre aberto, né? Tem que ser um jogo padrão, aberto para não ter sacanagem. Então...
Mas só para deixar claro, assim, é um teste testemunhado por um órgão do governo quando você faz esse programa. A montadora não faz do jeito que ela quer, usando o melhor motorista sempre, Sim. e usando de nenhum tipo de artifício, né? Ela não pode fazer isso. Sim. Ela tem um ciclo de desenvolvimento, ela vai fazendo os testes, né? Uhum. Esses testes vai sendo feito refinamento, mas não é nada assim que, vamos fazer um bem bolado aqui pro negócio da... Não, Mas também não tem como enganar, né? Porque se você for ver todo o teste que a gente executava lá, qualquer que seja a área, você tem que ter uma homologação do veículo depois. O ponto que eu acho que é interessante a gente também colocar, explicando como é que são realizados os testes, é a gente entender que não necessariamente aquele valor é um bom direcional de comparação, mas não necessariamente aquilo ali é a verdade que o cliente vai encontrar. Então, dependendo do estilo de condução que cada pessoa tem, pode ser que esse resultado seja diferente, né? E a utilização do carro, se é com carga, sem carga, enfim, isso pode ter um resultado diferente disso. E nunca levar em consideração o desempenho do carro também, né? Então... exato. Eu queria só contar um caso aí de um colega nosso aí, que a gente teve, que ele nunca teve um carro. Aí o primeiro carro que ele comprou, ele estava trabalhando lá com a gente, ele comprou um Golzinho 1.3 AA. E ele falou que o carro era gastão. Mas ele morava muito próximo ao trabalho. E aí eu falava, cara, não é que seu carro é gastão, é que teu carro nem esquenta, não dá tempo nem de esquentar o motor. Por isso que ele é gastão. Falei, se você tivesse uma distância maior, você ia notar que o teu consumo ia ser melhor, mas o teu carro ele gasta muito porque ele trabalha num ciclo frio. Só aquecimento, né? E aí que ele começou, é aí que ele começou a perceber. E outra, né? A diferença de pé de motorista de um para o outro é gritante, cara. Então, quando a gente fala de motorista de homologação de montadora, o que é o motorista bom lá que a gente fala? Todos eles vão seguir o traço, mas o melhor motorista é aquele que é repetitivo. Então, o cara que faz sempre o mesmo teste dá um valor muito parecido um teste do outro, né? Então, esse é o motorista bom para fazer homologação. Repetibilidade, né? Porque tem repetibilidade, exatamente. Ele tem controle do carro, ele tem o pé suave ali para não ficar também fazendo estripulias em cima do acelerador, que é onde realmente você perde consumo pra caramba. Então tem que ser o cara que segue a norma do jeito mais repetitivo possível, mais suave possível, e consegue fazer depois uma repetição disso na rua, né, num ciclo de RD, que tem a correlação com esse ciclo que o cara mediu no dinamômetro. Mas, cara, de novo, o pé do motorista na vida real é o primordial para tirar consumo de carro. Então, mas não é só o pé do motorista, é o pé do proprietário mesmo. Do motorista, achei nesse caso, né? Assim, né? Eu falo assim, porque assim, o motorista, além de tudo, ele tem que ser um proprietário. Por quê? Ele tem que calibrar o pneu sempre. Não faz, Serginho. Então, mas assim, além dele ser abusivo no trânsito, se ele anda com um pneu com baixa calibragem, ele está aumentando e muito o consumo. Ele nunca vai chegar naqueles valores. O carro desalinhado, né, cara? Tudo. Carro desalinhado, tudo que afeta o cost-down do carro. Com vela gasta, é um monte de coisa que... Sim, então tudo contribui para o aumento do consumo, aumento de CO2 e tudo. Vagabundo, doído. Exatamente, outro fator. E assim, eu lembro até de um trabalho que a gente estava desenvolvendo no passado, que era para reduzir consumo de combustível lá de determinado modelo, né? Era um modelo de entrada. E aí, todo carro tem uma geometria de direção, uma convergência ali. A convergência vai te gerar uma força resistiva, né? Mas ela tem essa função justamente para dar uma melhor estabilidade em curva, em reta, em tudo. E aí a gente começou a trabalhar em possibilidade de colocar convergência zero, quer dizer, as rodas perfeitamente alinhadas. Só que tem variações, né? Isso aí vai dando variações, aí vai dando variação de desgaste de pneu, né? Isso aí ocorrendo. Aí teve um trabalho também de aumentar a pressão dos pneus, para você ter redução de consumo. Hoje a gente tem muito pneu com pneu verde, que a gente chama, né? Que você tem em sílica dentro como um dos componentes de fabricação. Então, ele diminui a resistência ao rolamento, né? É uma tecnologia boa, né? Que veio com isso. Sem perder rendimento
Aderência, tudo essas coisas. Então, mas esse balanço é complicado, né? Até para você, por exemplo, numa frenagem, né? Você ter gripe suficiente para ter uma boa frenagem. Outra coisa foi a redução de torque de frenagem. Torque de frenagem os torques residuais, né? Dos freios, não torque de frenagem. Torque residual. Porque a gente tem uma distância ali que praticamente a pastilha está encostada no disco o tempo inteiro. Tem montadora, por exemplo, que ela já tem, ela tem um distanciamento maior. Mas a distância é 1/10, somando os dois lados. 1/10, 5 para cada lado, vamos falar assim. Por quê? Porque você freia o carro, o freio já está respondendo na hora. Quanto mais você aumenta essa distância, que tem montadora que faz isso, maior o curso de acionamento do pedal. Só que, em contrapartida, você tem uma diminuição de uma força resistiva, porque é um torque residual. Sim. E aí, você gera uma economia de combustível. Só que a gente tentou trabalhar nisso, com essa redução, mas, assim, onde a gente trabalhou, a gente sabe que tem não um mindset, mas uma cultura, né? A gente tem lá que esse carro ele tem que ter uma resposta muito rápida de freio. Os carros nossos tinham que ter uma resposta muito rápida de freio. Então, se você tem uma distância maior, visando economia de combustível, que foi o que a gente viu, lógico, você economiza combustível, mas você perde essa característica do veículo, é do concern, como a gente falava, né? E não foi aprovado, essa aí não foi aprovada. Mas é um ponto que você gera uma economia de combustível. Isso muita gente trabalha. Aí entra na balança, né, cara? O quanto você economiza, aí você vai perder essa característica que, de repente, ela é de uma determinada marca, né? Pô, o cara, ele tá acostumado com esse tipo de carro, todo carro que ele troca, ele sempre tá comprando aquele modelo, aí chega um momento e fala, pô, esse carro não tá legal. E aí ele começa a achar que o carro tem problema, inclusive, né? Ele não sabe que foi uma mudança que foi feita visando redução de consumo, né? E de menor nível de emissões de CO2, mas... E dessa tabela que estão aparecendo aí, a gente olhando para todos esses itens, ali de powertrain, motor, transmissão, quer dizer, aqui, quando a gente fala em powertrain, a gente está indo para motor de combustão interna, né? Então, a gente, ali, por exemplo, como ele é uma tabela meio que global, não tem nada a respeito ali de combustíveis, vamos dizer assim, mas de energia renovável, que é o caso que a gente tem aqui no Brasil, que é um grande trunfo que a gente tem aqui, né? Quer dizer, a gente poderia explorar muito melhor essa questão do etanol e biocombustíveis, né? E a Fiat recentemente fez uma publicação aqui, né, oficial, vamos dizer assim, de que estava indo para esse caminho de veículos híbridos e pensando aqui para o Brasil, né, híbridos e com motor a etanol. Diz ela que está desenvolvendo um motor etanol que deve aparecer no mercado aí logo mais. Vocês entendem isso como um caminho em potencial aqui para o Brasil? Como é que vocês veem o nosso mercado local de carros, que agora está retomando um pouco aí, abalou aí por conta da pandemia, né, no mundo todo, mas aqui a gente está retomando aí, está uma posição meio estável, mas tem projetos aparecendo, fornecedores, pessoal da autopeça recebendo consulta de projetos, enfim, está querendo aquecer, não está, mas tem coisas novas aparecendo, né? Como é que vocês veem aí a eletrificação, que me parece realmente inevitável nos carros, né, a utilização de powertrains não puramente elétricos ou somente elétricos, mas eu acho que vai surgir aí uma diversidade maior de powertrains. Queria saber se vocês entendem dessa maneira aí também. A Índia está já começando a usar o etanol, ou pensando em usar o etanol, e eles estão com essa coisa realmente da eletrificação, mas eletrificação híbrida. Interessante. E o único país no mundo que tem esse tipo de veículo, né, total flex e híbrido, é o Brasil.
No momento, né, Serginho? No momento. E aí, quer dizer, a gente aqui no Brasil, cara, apesar de a gente não dar muito valor a muitas coisas, mas nós somos pioneiros no etanol e, pô, a gente desenvolveu uma tecnologia própria aqui, que alguns lugares estão enxergando isso. Como uma solução, né? Uma possível solução. Exatamente. Então a gente tem que valorizar esse ponto do etanol aí aqui também. Eu acho que é o seguinte, Rafa, você tocou nesse ponto aí sobre eletrificação. Cara, o veículo híbrido é uma realidade, só não enxerga quem não quer. Para um país igual ao Brasil, de dimensões continentais, cara, no médio prazo, você pode ter certeza que é o híbrido que vai pegar. O puramente elétrico vai existir, tenho certeza, sim. De repente, como carros urbanos, tá? E carros de mais alto padrão aí, carros de nicho, entendeu? Porque é difícil você, por exemplo, acreditar no curto prazo muitos carros elétricos com a estrutura que nós temos, a estrutura energética que nós temos nas cidades, entendeu? A nossa matriz energética é a mais diversificada e limpa do mundo, mas o problema está em fazer essa energia chegar aonde ela precisa chegar. A rede de distribuição. Exato, você tem exemplos aqui, todo mundo sabe, aqui na Zona Sul de São Paulo, você tem a Stuttgart, que é uma concessionária da Porsche, ela colocou, acho que 2 ou 3 carregadores foram 2, né? Acho que sim, de alta eficiência, e os caras tiveram que praticamente construir uma subestação no quarteirão, entendeu? Então, não tudo bem, são carregadores de alta eficiência, mas fazer isso no Brasil, assim, não é tão simples, né, cara? Não é um país pequeno como aqueles países pequenos que nós temos na Europa, né, cara? Uhum. Aliás, você tem muita propriedade para falar disso, né? Que você é pós-graduado justamente em veículos elétricos. Exatamente. Então, você... É que assim, a gente aprende alguma coisa, mas assim, eu sou bem, não é reticente, né? Mas eu vejo com certa cautela essa virada de chave, entendeu? Eu acho que os veículos híbridos, sim, ok. Olha aí a Toyota voando com o Corolla e com o Corolla Cross, entendeu? E eu acho que o caminho das outras deve ser o mesmo. A não ser, a GM me preocupa, porque a GM ela disse que vai direto para o elétrico, entendeu? Eu acho que quando o cerco fechar para ela de vez aqui com relação a emissões, ela vai tirar um coelho da cartola lá da China, porque eles têm parceiro, parceiros na China e têm plantas na China. Mas você falar de veículo puramente elétrico em países mais pobres, e o Brasil também, que é um país de dimensões continentais, eu acho que é um pouco precipitado, entendeu? Então, Luciano, mas mesmo na Europa, na condição atual deles queimarem carvão para gerar energia elétrica... Não, você olha a Alemanha, cara, e não só olha a França, a matriz energética da França é energia nuclear. O que você faz com lixo nuclear? Ninguém fala nisso, cara. Isso... Não, e quem for só para veículo elétrico, cara, vai ter um futuro incerto, hein? Você sabe, acho que agora que a coisa está amadurecendo, né, cara? A Europa está amadurecendo com essa ideia aí, e tem várias já divulgações públicas aí de discursos de chefes de montadoras, né, falando assim, na verdade, eu acho que a gente errou um pouco na mão, talvez nós vamos parar de produzir carro combustão daqui X anos. Na verdade, acho que não. Postergou até, né, uns prazos já meio que já algumas montadoras, não vou falar certo, porque mas já tem algumas montadoras que já não que abandonou o elétrico, mas já abandonou aquela data limite. Então, foi postergado, foram postergadas as datas. Amadurecendo a ideia, né, cara? Os caras estão vendo realmente, né, o que ganha com a eletrificação e o que você perde. Daí, vamos olhar direito essa história da redução de CO2. Cara, é isso que, assim, algumas pessoas, o carro elétrico não polui. É o que a gente fala de novo lá. Da extração à roda. Exatamente. Hoje, o que mais você usa para confecção de baterias é o lítio. Cara, a extração do lítio é muito agressiva ao meio ambiente. É muito, absurdamente agressiva ao meio ambiente. Entendeu? Então, é quase que uma hipocrisia, cara, o que estão querendo vender para a gente. Não é bem assim. A gente pode pensar, então, que, de repente,
querendo a gente falar em emissão zero, né? Que é o caso que foi aquela proposta inicial, tinha carro elétrico com adesivo na lateral, emissão zero, tal, né? Quer dizer, pensa o seguinte, Rafa, emissão zero local, né? Próximo de zero, próximo de zero. A emissão zero do carro que está sendo naquele onde ele está sendo utilizado, dizer assim. Também não é emissão zero porque ele produz alguma coisinha, né? Tem a graxa esquentando, pneu, não é zero. Mas se for pegar o ciclo dos que nem falou o Lu e o Serginho, se pegar do início até o final. Tem uma questão, cara, mas acho que é uma questão primordial, Rafa, porque a gente tem nas montadoras, né, cara, os limites de emissões para serem atingidos também, né, de emissão de poluentes que não é só CO2. Tem outros gases controlados de emissão de poluentes que realmente o carro elétrico não tem em uso, né, naquele ciclo padrão que você falou lá. E além disso, tem uma outra pegada sobre redução de CO2 que também está regulamentada. As montadoras elas têm que diminuir o consumo dos carros, da sua frota, né? E tem data para isso acontecer. Então, ela é obrigada a reduzir. Então, o que eu acho que acontece, cara, é que por força de lei, as montadoras elas vão acabar atirando para todo lado e então elas vão ter que se virar para fazer um carro que tenha menor consumo de verdade, né? Que vai ter algum grau de hibridização ou eletrificação, as montadoras elas vão atirar para resolver esse problema. Mas vai ser por força de lei que o Brasil vai determinar se ele vai para eletrificação ou para híbrido. Porque o governo não direcionou nada ainda. Ele não falou, cara, nós vamos para eletrificação. Ele só simplesmente jogou uma meta lá de redução de consumo para todo mundo e falou, se virem, para ver o que acontece. Abriu a pista e deixou correr. Depois vai ver qual categoria que tá aí, o que tá rolando. Então, mais ou menos isso, né, cara? Eles tiveram algumas metas bem agressivas de redução, só que eles não direcionaram nada. O Brasil não se posicionou, né, como nação mesmo, como proteger o que para o Brasil é importante, e falou assim, vai para esse caminho do etanol, porque o etanol é a menina dos olhos. Não, ele não fez isso. Ele falou para a montadora, vocês precisam reduzir, se virem. Vocês têm as matrizes de vocês fora daí, quem tem elétrico traz, quem quiser fazer híbrido com não sei o quê, a Fiat tem mais autonomia no Brasil para fazer coisas mais locais, ela está propondo fazer só etanol. Então, assim, cada um vai fazer de um jeito, não tem certo ou errado por enquanto, ninguém tem bola de cristal, né? E para mim o que vai acontecer é por força de lei, alguma hora isso vai ficar mais claro, mas não é agora. Agora não está claro qual é o caminho para ser seguido. O etanol, lógico, isso aí não tem o que discutir. O etanol é a via. Mas tem um problema, o etanol. A limitação de produção dele. Não é. No Brasil não é, Maurinho. No Brasil não é. Deixa o preço da cana, o açúcar subir mais, você vai ver o que vai acontecer. Deixa ver isso. Isso é um ponto interessante, essa questão do custo do etanol, cara, que eu vejo. Porque, basicamente, assim, tudo bem que São Paulo é o principal mercado automobilístico do Brasil, mas Minas Gerais também é muito importante, e aí depois começa a ter os outros mercados. Né? Sudeste como todo de uma grande maneira, São Paulo, Minas e Rio, ok, aí depois a gente vai para o Sul. Cara, no Sul, tipo, já não é interessante etanol, e a gente não está nem falando em questão de carro que não liga mais, que isso aí existe, mas é coisa do passado. Isso esquece, entendeu? A gente tá falando de custo mesmo. Então, assim, o cara que vai lá na bomba, você vê gasolina e etanol com o mesmo preço. E aí o cara põe na ponta do lápis e fala assim, peraí, com a gasolina eu ando 30% a mais, eu vou de gasolina. O cara não tá nem aí pro porra do CO2 e o problema não é meu. Lógico, o bolso dele, né? Do bolso do cara lá, velho, né? E é isso que importa no final das contas, né? O cara não tem essa opção. Então, as montadoras estão com um problema aí na mão para resolver. A resolver, que é isso. E a gente... Quando eu falo da produção de etanol, nós temos que lembrar que tem ciclos de produção da cana que vai ser maior e menor. Safra, né? Então, quando for maior, beleza. Tá, quando tiver na época de baixa, vai ter. Se todo mundo for para etanol, digamos que 100% vai todo mundo para etanol, velho. Desculpa. Vai faltar. Então, Maurinho, mas você lembra que teve uma época que a gente teve assim,
A nossa gasolina tem álcool dentro, então você usa uma parte desse álcool para gasolina e o álcool para o carro Sim. movido a etanol. Não é só etanol, é flex, né? Sim. Então, cara, ok, desde que se tem alguma coisa que garanta que esse álcool vai chegar sem maiores problemas, vamos falar assim. A gente não pode deixar de sair da mão do produtor de petróleo para ficar na mão do usineiro, né? Isso é verdade. É isso que você quer dizer. No final das contas, tem razão. Essa é uma preocupação muito real. Então, mas a gente está falando aí de etanol, mas... E a gente já chegou a falar da qualidade do combustível aqui nessa nossa conversa. Mas, cara, eu lembro de uma coisa, um fato lá, aliás, vai virar até um vídeo depois, né? Aquela viagem que a gente fez lá para o Ushuaia, com os 5 carros lá. Cara, aqui, eu tava com uma Station Wagon, né? Que ela tava fazendo 12,5 de gasolina. A gente sempre tava colocando gasolina, por quê? Para ter autonomia, né? Para o menos possível, para render mais a viagem, né? 12,5. Aí a gente já estava lá na Argentina já há um bom tempo, quer dizer, já não tinha nem gasolina mais remanescente de gasolina brasileira. Teve lá gasolina do Uruguai e tal, e gasolina argentina. Famoso zero etanol, zero. Só abastecimento. Zero etanol. Meu, a gente tem um computador lá dentro do carro. E a gente não estava usando a gasolina top, que eles tinham uma gasolina de 98 octanas, estava usando a de 95 lá, que a de 98 acho que era super, que eles falavam, não lembro agora direito o nome. A premium deles lá, vai. De 95, a comum a gente estava usando. Cara, cheguei a fazer 18,5. Aí você fala, pô, tem erro aí no computador. Não tem erro, cara, porque depois quando a gente voltou para o Brasil, caiu de novo, entendeu? A qualidade do combustível não tinha nada de álcool. Meu, o rendimento... Assim, o carro ficou melhor, sabe? Era um carro Total Flex, mas ele ficou melhor, mas a gente viu que a economia de combustível foi muito maior. E aí, se você pensar em emissões, cara, também foi menor, porque você percorreu mais quilômetros com a mesma quantidade de combustível. Então, a qualidade do combustível, se a gente não falar do etanol só, mas falar da gasolina, por exemplo, é muita diferença, cara. Foi absurdo, meu. Foi quase 50% a mais. É bastante, né? De 12,5 para 18,5. Foi 6 km por litro a mais. Não é aferido com o computador, né, cara? Sim, sim. Pessoal, acho que a gente já pode ir direcionando aqui para a gente encerrar esse papo, mas eu acho que acho que é bacana se a gente começa a pensar aí o que seria o futuro, né? Que é o que a gente começou a puxar de papo aqui, para onde que a gente está indo e tal. Então, a gente discutiu aqui alguns pontos, a gente começou lá com emissões de CO2, né? Passou para consumo e começou a focar nessa parte de... vai abrindo, né? Emissões, vamos embora, é isso. Mas assim, então a gente viu aí a importância, parte aerodinâmica, parte de forças resistivas do carro, e aí entra torque residual de freio, entra em massa do carro, né, o peso do carro, enfim, muitas coisas que a gente não tocou, né? A gente até pode falar aí depois, uma próxima oportunidade. Hoje em dia, cara, acho que praticamente, não vou falar 100%, mas grande parte dos carros saem tudo com ar-condicionado, saem carros completos. Então, aí a gente começa a ter compressor variável, enfim, rendimento térmico dos compressores, parte de climatização, assistência... Carroceria, Rafa, não falei da minha área. Então, exatamente. Questão de peso, carroceria, enfim, um monte de coisa, né, Lu? Tem muita coisa para a gente falar, que é esse tipo de conteúdo que a gente quer trazer para cá, para conversar com vocês, ouvir a opinião. Comentem nesse vídeo, coloquem o que vocês querem ouvir, áreas, temas que vocês gostariam que a gente debatesse, ou trouxesse informação de dentro da indústria, para entender como é que é o desenvolvimento no carro, o que impacta, o que é, enfim.
coloque aí os comentários, a gente vai tentar responder todos que a gente conseguir, né? Buscar essas informações se a gente não tiver. E aí, assim, vamos pensar aqui, então, em relação à matriz energética. Frase bonitinha aí que tá na boca de todo mundo da indústria. O que a gente pensa hoje aí? Você acha? Eu também tenho essa opinião, já vou colocar a minha opinião. Eu acredito que realmente a gente vai para uma diversificação. Hoje a gente não vai ter mais um caminho, não tem mais uma verdade, um caminho correto. E eu entendo que realmente os veículos elétricos vieram para ficar, de fato, dessa vez. Eu não acho que o veículo elétrico morre dessa vez. Né? Já dizem que é a segunda, terceira, enfim, várias vezes tentou se colocar o veículo elétrico, o problema foi sempre o mesmo. Por N motivos, aqui, principalmente Brasil e outros países grandes, né, em questão de dimensão, é muito difícil fazer essa rede de postos de carregamento. A gente sabe o carregamento do carro elétrico, por mais rápido que seja, pode botar uma estação lá de 300, né, para botar carregamento. Se o carro não tiver apto a receber esse tipo de carregamento, ele não vai ser tão rápido. Então, vai ter sempre a limitação. Então, a gente sabe. Mas eu não acredito que o carro elétrico morra. E eu acho, no meu ponto de vista, a gente tem aplicações muito específicas para carros elétricos e que o carro elétrico é bom e que ele funciona muito bem, o powertrain elétrico. E aí a gente já discutiu internamente, vocês sabem, mas eu realmente acredito que carro elétrico, o powertrain elétrico é muito legal para veículos urbanos de carga, os VUCs aqui que tem nos grandes centros. Para mim tinha que ser matar tudo e começar uma transformação para esses veículos serem elétricos. Ônibus também. Tem itinerários programados, você sabe onde vai rodar, o que tem que fazer. Concordo. Ônibus, cara, transporte urbano... Matava todos lá, diesel. Vamos colocar tudo elétrico, você tem torque em baixa para levar carga, tudo sério. Cara, perfeito, sabe? Se tem a rota programada, você sabe quanto ele consome, é tudo muito programado, é muito mais fácil de você seguir para esse caminho. Dá menos manutenção, né? O motorista, teoricamente, ele não precisa ter tesão em dirigir, é o trabalho dele. Exato, tem que ser um meio de transporte eficiente, né? Exato. E com baixa emissão de CO2. E aí, cara, beleza, o elétrico realmente praticamente zero emissão de CO2 naquele local onde ele está circulando. E é o caso dos grandes centros. Grandes centros, né? Onde a gente ainda você ganha de tabela, Rafa, ainda você ganha também redução de emissões, de emissões não, de ruído. De poluição sonora, né? Poluição sonora. Perfeito. Que ônibus, cara, é uma barulheira. Né? Essa é a verdade, tem que ser dito. Excelente, bem observado. Então, assim, eu vejo que uma boa aplicação para powertrain elétrico, né, matriz de energia elétrica aí nos veículos, está relacionado com transporte público e coletivo, urbano, né, veículos de transporte de carga urbano, e curtas distâncias, né? Carrinhos urbanos também, acho que vai bem. Os famosos city cars da vida, os pequenos que se faz... é quase um key car que tem no Japão. Vai para o mercado, faz uma compra e volta. Vai para não sei aonde, então, volta. Motofrete só para retomar o negócio, né, já tira os... Motoboy não vai gostar, vamos combinar, meus amigos aí, motoboy, não vão gostar. Mas a gente estava falando de um assunto aí no comecinho aqui, cara, que a gente tem que retomar nessa hora, né, porque a gente falou assim, a gente está infestado de SUVs, mas o povo gostou. E a gente já tentou colocar carros minúsculos no Brasil de 2 lugares, pequenininhos, tá? As pessoas não compram, não querem, porque fica um carro que não tem status, que não dá para você mostrar para o seu amigo que o carro é legal, que não sei o quê. Então, existe um outro lado do brasileiro que ele quer ter o carrão grandão para mostrar que ele é bem sucedido. O latino é assim. Então, pois então esse é um dos problemas, cara, de você... O status está no carro, né? Mas você assim, não consegue forçar o cara a comprar aquilo que você tem. O meu carro tem que ser maior do que talvez não seja um city car mais, infelizmente. Mas assim... E aí a gente... Desculpa, Maurinho, mas e aí, Edu, explorando esse caminho aí, o que você acha? Você acha que o powertrain elétrico tem esse apelo de estar hypado aí, de estar na moda, cara, e a galera vai para o carro elétrico por conta disso?
A moda, sim, é o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, cara? Quem está comprando carro puramente elétrico e deixando os V8 gastão de lado lá, é os caras que estão querendo ter esse apelo, pessoas ricas, né? Porque o carro realmente custa caríssimo. Caro pra caramba. Em qualquer E lugar do tem esse mundo ele é apelo caro. esses caras que estão vivendo no mundo de baixas emissões mesmo, né? Que estão querendo ter esse apelo. Às vezes até pessoas ligadas à mídia, né? Que quer mostrar, eu tô contribuindo, fazendo a minha contribuição para a redução de Sim, CO2 sim. no ambiente. Então, mas tem esse lado pequenininho. Aqui no Brasil, de forma prática, cara, hoje não tem espaço para elétrico puro ainda, tem muito pouca venda, ela está crescendo, mas é muito pequeno. Mas as saídas de hibridização vai ser como um flex foi no passado. Sim. Para mim é essa direção que está vindo no Brasil e que já está se mostrando que tem sucesso. Mas que nem eu falei, não existe certo e errado hoje para nenhuma montadora. Elas vão jogar para todo lado e quem der o tiro melhor vai ganhar esse jogo. Posso Sim, falar sobre isso, elétrico? Claro. Edu, tem uma, eu vou falar, vou mandar uma mensagem subliminar que fala? Sublinhar, sei lá, cara, essa porra. Subliminar. Subliminar. E tá, Tem os caras que estão ligeiros, viu? Os caras também são eles são ligeiros mesmo, cara. A gente pode falar, Perceberam. cara. A gente pode citar aí. Comenta aí, Maurinho, depois eu falo isso aí. Fala aí. O carro elétrico aqui hoje, quem tem carro elétrico, como é status ter carro elétrico, custa caro pra cacete é 4, muita gente está tendo carro elétrico porque é environment friendly, né? Essa palavra bonita que fala, né? Vou gastar um pouco meu inglês. O status de que a pessoa tem um carro elétrico significa que ela tem dinheiro para ter um carro elétrico, porque o pobre mortal não pode ter um carro elétrico. E esse carro elétrico ele usa para fazer trajetos tipo eu que moro em Indaiatuba hoje, né? Então eu vou para São Paulo, pego o carro elétrico, vou para São Paulo e volto para cá. Isso daí, ok, dá para fazer. Não é um gran quê. Mas são carros Volvo da vida, XC60, 90. Já estou vendo bastante BYD, né? O BID, já estou vendo alguns desses daí, alguns Tigo híbrido e outros afins. Já vi alguns elétricos. Tem Cherry também, tem uns Cherry pequenininhos. Sabe qual está me chamando a atenção? Que eu tenho visto assim em São Paulo, já com mais frequência, aquele jaquezinho pequeno. Tem um na minha rua. Só que assim, quanto custa uma SUV hoje e quanto custa um jaquezinho desse? É o preço de uma Tracker, de uma T-Cross, um carro desse. Então, aí, talvez, eu não tô, pelo amor de Deus, não vou afirmar, mas o cara que tem um carrinho desse pequeno para fazer essas coisas, vai falar, tá vendo? Você é um filho da mãe que tá poluindo o mundo. Meu carrinho pequeno não tá poluindo e eu tenho custo mesmo que você, entendeu? Começa a ter uma rixa nesse ponto do ego do ser humano, né? E tem mais uma coisa, né, antes de encerrar. Os mais jovens têm uma visão diferente da nossa. Total. Exatamente. Questão de mobilidade, não de curtir o carro, né? É outra questão. Exatamente. Então, para eles cool ter um carro elétrico, de repente. Tem pessoal vindo com carro barato aí. Tem. Os amiguinhos que o Lu comentou. Cara, e a gente chegando com carro barato aí. Barato. Vamos combinar que barato não é, ok. Mas, assim, acessível já, né? E estão chegando outros aí. Com certeza as montadoras tradicionais que estão aqui no Brasil vão apresentar opções, talvez não elétricas, mas com powertrains que sejam opções interessantes para esse público também, né? Acho que isso é um caminho bacana aí que a gente vai ver nos próximos meses ou anos, capítulos próximos, né? Próximos capítulos próximos. Então, acho que é isso aí. Pessoal, engraçado, né? Só fazer um adendo. Nos anos 70, o Gurgel lançou aquele Itaipu, né? Sim. Era um carro totalmente elétrico. Verdade. E ele foi massacrado, né? Hoje é bacana, né? A moda. É o timing, né, Serginho? Que é o tempo. Mas ele foi o pioneiro lá atrás, aqui, pelo menos no Brasil. Puta, mas é que aquela época, Serginho, lá no Senai, lá onde eu fiz a aposta, os caras restauraram. Tem até um cara que trabalhou na Volks muitos anos, ele que está tocando essa restauração, e ele foi aluno lá, o Guel Arraes, vocês devem conhecer.
Mas puta, você olha aquele Gurgel lá Itaipu, cara, acho que tudo bem, mas baterias do Rex lá. Mas, cara, ele tava. ligador. Ele lançou a ideia ali. Aqui, é um pontapé, né? O pontapé inicial da não, coisa. já existe, Não, cara. não é Ele há desmerecendo, muito não, mais tempo. Mas Mas ele carro deu um elétrico pontapé. é de 1900 e pouco lá. Ele quis ser o pioneiro aqui no Brasil, cara. Ele foi massacrado. Só um detalhe, só um comentário, né? De uma Vai. maneira Pessoal, geral, né? O que vocês acham, assim, da gente fazer um próximo vídeo desse para explicar para a galera, cara, como quem não tem carro elétrico ainda está sofrendo com o preço do combustível? Se a gente fizer um bate-papo aí de dicas sobre como economizar combustível, tudo que a gente sabe sobre direção, sobre manutenção, e levantar a bola do que de fato economiza combustível no carro. E a Isso gente você não aprende na autoescola, cara. A gente já teve a oportunidade de testar, botar em prática, né? Aplicar coisas que dá para fazer em carros que não tem. Né? De repente, seu carro não tem, mas de repente, uma modificação simples, você consegue melhorar aí o consumo de combustível. Comenta aí. E depois desse episódio, aí o Maurinho faz como gastar combustível para maré, Maurinho. Pior que não, filho. Pior que não. Ô, Maurinho. Não, peraí. Vamos lá. Cidade. Não, o Sbra já tá aqui, ele pode confirmar isso comigo que ele teve uma. Cidade. Carro gasto. Ok? Peso, motorzão, não sei. Agora, na estrada, ele não é gastão. Não, cara, mas eu tô falando no bom sentido, porque também não sei, mas não pode perder a mão gearhead, né? Tem muita gente que relaciona, maré, não sei o que, mas na estrada, você andando de boa, sem ser modo soviético, modo radiativo. 60 em quinta lá na direita. 120 quinta. Pé elétrico. Não. Pé elétrico. Eu cheguei a fazer 14 com ele. Pegaram o teaser e atiraram no Maurinho, cara. Eu acredito em você, cara. Agora, ele... Não, mas a gente deve falar sobre esses consumos aí, como economizar combustível, cara, e do lado do motor, né, que é a minha especialidade, né, a gente tem, sim, realmente os carros com torque em giro baixo, como é o caso da Maré do Maurinho, que é uma 2.4, né, cara, 5 cilindros, eu já tive um desse também, por isso que o Maurinho tava desesperado porque eu ajude ele aí, para ele não apanhar sozinho. Mas é um puta do motor legal, cara. Quando tá saudável, quando o cara tem um dono que sabe cuidar, sabe que tem. Ele não quer ficar sozinho. É um motor, que tem torque, cara. É um motor que tem tecnologia para ter torque. E isso aí traz consumo, cara. Carro que tem torque em giro baixo. Prepara a resposta aí, os calibradores aí, ó, pessoal, pra gente colocar no próximo tema. Quem que gasta mais? O miletinha lá de quinta andando a 120 a 5.000 RPM lá, ou de repente um 2.4 lá de quinta derrubando a 1.700, 2.000. Não, guarda. Posso fazer só um adendo nessa pergunta? Fala aí. Não pensem no miletinha, não pensem nisso aí. Pensa que os dois carros, para se mover a 120 por hora, eles precisam de uma quantidade de energia. Só isso. Depois vocês veem qual que gasta mais. Olha aí. Bom tema. Bom ponto. Pessoal, então é isso. Uma pequena contribuição nossa aí, espero que vocês gostem. Siga nossas redes sociais aí no Instagram, no YouTube e no Face. A gente vai começar a colocar conteúdos agora, cada vez mais. A gente vai se dedicar a essa atividade que a gente está tocando, trazendo conhecimento, conversando um pouco de bom humor aí do que a gente consegue colocar nesse papo de amigos realmente que nós temos aqui, que a indústria nos presenteou, né? E coloca no comentário aí o que você achou, gostou, não gostou, tá legal, opinião sincera, pode bater, porque ofensa faz parte da gente aqui, beleza? Carros metidos. Tá no nome. É nóis, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais, até a próxima. Valeu. Tchau. Assim, se a gente fosse falar tudo que tem para falar, dá mais 1 hora de conversa tranquilo.